Olá, você está no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos com uma obra aqui muito interessante, a Bíblia e seus absurdos. Apesar deste título impactante, chocante, polêmico até para algumas pessoas que possam ser cristãs, na verdade, esta obra ela é muito importante para a compreensão e a clareza de alguns temas que são abordados nas páginas da Bíblia. Lembrando que a minha intenção não é descredibilizar a Bíblia, não é desacreditar a Bíblia, tanto mais fazer qualquer tipo de ataque a qualquer uma das religiões judaico-cristã. Então, seja qualquer tipo de judaísmo ortodoxo, messiânico, nazareno, seja qualquer tipo de cristandade, sejam católicos, protestantes, anglicanos, orientais, a intenção é nós estudarmos a literatura bíblica assim como ela é, suas origens, seus mitos, seus paralelos, daquilo que a antecede, que deu gênese à sua formação. Então, vamos estudar porque eu digo para você com segurança, logo nas primeiras páginas deste livro, nós encontramos informações importantíssimas e eu estarei lendo, explicando, comentando e adicionando informações. Então, eu até recomendo que você que não está familiarizado com o tema, pegue um papel, uma caneta, um bloco de notas, para você ir anotando todas as informações que eu for lhe passando nesta aula. Então vamos lá, capítulo 1, o primeiro livro de Moisés, Gênesis, Dilúvios. Lembrando, primeiro livro de Moisés apenas no sentido de nominá-lo de acordo com a tradição, porque nós sabemos que Moisés não escreveu o Pentateuco. Na época em que supostamente um Moisés teria existido, a língua hebraica não existia. Ainda nem o paleohebraico, que nós temos informações dele a partir do século X. E estamos falando ali do achado arqueológico do chamado calendário ou almanaque de Gezer, tá bom? Então isto é muito importante. Caso você queira se aprofundar neste tema, tem um vídeo lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, fora as questões que dizem respeito ao Êxodo também, ok? Então vamos aqui continuar a leitura. Para expressar a convicção de que o céu, a terra, o homem, etc., devem a Deus sua existência, o Antigo Testamento utiliza-se de muitos termos que designam a atividade produtiva do homem. Deus funda, consolida, constrói, modela, gera, produz o mundo. Entretanto, a ideia de que o mundo e o homem são obras de um Deus criador era muito difundida no Oriente Antigo. Inclusive, tem aquela obra que eu já trabalhei muito lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que é a obra Paralelos do Antigo Testamento, em que você verá claramente em textos, tabuletas, achados arqueológicos, que são muito mais antigos que a Bíblia, que esta ideia de um Deus que está criando toda a realidade, inclusive o homem, ela sim já era difundida no Antigo Oriente. Inclusive também naquele livro 101 Mitos da Bíblia, eu trago também as informações ali para vocês. Na teologia de Mênfis, cidade do Egito Antigo, é o deus Ptah. Aqui tem um errinho de digitação, né? Ptah, mas é Ptah. Quem pelo seu coração e sua língua
chama à existência os deuses e as forças vitais. Então, nós também trabalhamos, né, o mito de Ptah lá no Verdades Ocultas da Bíblia. Nós abrimos o hino a Ptah, nós abrimos as inscrições hieroglíficas que falavam acerca da criação de Ptah, textos, nós vimos isso claramente. Inclusive, a ideia do descanso. Ptah descansou após realizar toda a criação. Então, você não tem no Gênesis que Deus descansou? Então, Ptah, ele descansou antes de Yahweh, ou Yarvá, ou Javé, né? Dê o nome que quiser, né? Na pronúncia, na transliteração, né? Técnica. Então, você tem essa questão muito clara no mito de Ptah. Então, a informação aqui está correta. O homem é considerado obra do Deus carneiro, Nun, que o moldou num torno de oleiro. Boa informação, excelente informação. De fato, também temos isto. Nas cosmogonias egípcias, um Deus criador tem que vencer as forças do caos para formar o cosmos. Exatamente, nós vimos isso no mito de Atum, aonde a partir de Nun, que representa o oceano do caos primordial, Atum emerge, dando ordem, formando a Assembleia Divina dos deuses criadores e dando ordem a todo o caos existente. Então, isso também é um fato. Enquanto isso, as inscrições de Karntep e Leftis Magna, o deus El, do panteão cananeu, traz como epíteto criador da terra. Era denominado como o Criador, o Pai. Também nós lemos as inscrições acerca de El, inclusive os textos ugaríticos, no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu vou deixar todos os links na descrição deste vídeo para que você possa estudar a fundo estes temas lá no VOB. Então, tudo vai ter lá no VOB. Já são conteúdos que já existem, já foram produzidos e você vai poder estudar mais especificamente estas inscrições, estes hinos, tá bom? Caso eu venha a não recordar, me lembrem aqui nos comentários deste vídeo que eu venha a colocar para vocês como comentário fixado, tá bom? Então, professor, faltou isso, faltou aquilo. Professor, o senhor falou que tem um vídeo assim. Me lembrem que eu coloco aqui, volto aqui neste vídeo e coloco para vocês. Dou a minha palavra, tá bom? A modelagem do homem e dos animais, vide Gênesis, lembra o modo de trabalhar do deus egípcio Nun, anteriormente citado. Especial atenção é dada à criação de mulher construída, Baná, por Deus, da costela de Adão. O termo Baná é ainda um epíteto do deus El, na sua qualidade de pai da humanidade, o construtor dos construídos ou criador das criaturas. Nós vimos isso no livro de Marvin Pope, em que ele é um especialista, né, em textos ugaríticos. Tem uma obra que é assim, o que abriu o mundo, né, vamos dizer assim, de ugarítico, do entendimento do deus El ugarítico para toda a academia, foi essa obra de Marvin Pope, em que ele vai falar de El. E esse é um título muito característico de El, Criador das Criaturas. Então, El criou todas as coisas, El formou todas as coisas, e nós vamos ver que também essa apropriação ela vai para a Bíblia hebraica. Nós temos que lembrar
que a Bíblia hebraica ela é um fenômeno literário posterior. Ela não é da época de Moisés, ela não é da época de Davi ou Salomão, seja de quem for. A Bíblia hebraica, o texto da Bíblia hebraica que nós temos mais antigo é o texto encontrado nos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, que é um texto que vai datar ali de aproximadamente século III a.C. Aí, com os estudos, né, da paleografia, linguística, filologia, exegese, nós, que fala assim, aqueles que estudam esse tema, irão ver nas obras especializadas que a Torá pode ser um fenômeno literário entre o século VI e o século VII antes de Cristo, antes da Era Comum. Você vai ver essa informação naquele livro, As Origens da Torá. Então, esse livro é muito bom. Thomas Homer, Israel Finkelstein. Tem uma série de artigos científicos ali dentro dele, uma série de artigos que vão trabalhar esse tema em diversas camadas de estrutura, tanto hermenêutica, exegética, do contexto sociocultural, geográfico, linguístico. Então, é uma obra muito importante. Chega-se à conclusão factível de que a criação 17, segundo o livro do Gênesis, se confunde com as cosmogonias dos povos vizinhos, sendo, então, aproveitada a noção de que se tinha à época da criação. Exatamente, eu não diria que se confunde, mas eu diria que, por parte dos escribas bíblicos, ocorre uma apropriação literária. É o que vai acontecer. É o que eu ousaria dizer num sentido benéfico até. Olha, eles estavam dentro daquele contexto, foram influenciados por essas crenças, esses documentos, essas informações que circulavam até de modo na tradição oral. E lembrando, né, que escrever era uma atividade para quem pertencia, de certa forma, ou estava ligado às elites. O povo era analfabeto, né? O povo não lia. O povo, vamos dizer assim, é menos de 1% que tinha essa capacidade de ler. Então, tudo era na fala, no ensino, tá? Era transmitido via oral. Admite-se até que o dia do descanso divino, que se expressa no Gênesis 2, 2 e 3, teria sido plagiado de outros mitos de criação, nos quais o Criador, depois de sua obra, se retira e vai descansar. No caso, Pitá. Né? Eu falei sobre Pitá. A frase é essa, Pitá descansou. Não é nem que dá a entender, é a frase, Pitá descansou. A verdade é que Moisés Moisés, o escriba, né? Moisés não escreveu nada. Moisés adotou para a formulação do processo de criação teorias e fantasias que circulavam no seu tempo a respeito da origem do cosmos. Para maiores esclarecimentos, consulte-se o dicionário enciclopédico da Bíblia da editora Vozes, que é um excelente dicionário. Espero que você tenha gostado deste primeiro vídeo acerca desta obra. Viu quantas informações importantes foram passadas para vocês? Espero que vocês tenham anotado e que vocês possam aprofundar os seus estudos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.